positiva. É evidente que a repercussão agora, toda ela... Poder tirar a musiquinha, eu agradeço, hein? Tá difícil até raciocinar, gente, pelo amor de Deus. A musiquinha tá... Eu não estou conseguindo pensar com a música no meu ouvido, tá aqui bombando. Mas vamos tentar. A gente consegue. Depois do que o Flamengo fez, qualquer coisa que a gente faça aqui não vai ser pior. 5-0, depois do que está acontecendo, tem expectativa de ter esse encaixe? Você acha que a coisa pode mudar radicalmente assim com o passar do tempo, Mauro? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque eu acho que uma atuação como essa, ela não se explica apenas com altitude e uma noite infeliz. Assim, acho que a experiência que a gente tem no futebol aponta para a direção de algum problema. Que problema, eu não sei. Isso aí me lembra, falávamos isso lá no começo, antes da parada da pandemia, Thiago Nunes e o elenco do Corinthians. Com a eliminação do Corinthians precoce para o Guarani do Paraguai, jogos ruins. E a gente falava, olha, eu até cheguei a falar no estúdio ainda. Olha, a gente fazendo linha de passe no estúdio. Não tenho nenhuma informação, mas não consigo entender o que está acontecendo. Está tudo dando errado. Que coisa estranha. É evidente que não estava bom. É evidente que havia uma dificuldade ali de comunicação, de entendimento. Não havia entrosamento. E aí foi um desastre. E os sintomas são muito parecidos. Muito parecidos. Não por conta só da reação do Gabigol. O Ribeiro não é a primeira vez que sai fazendo biquinho, enquanto o Grêmio também saiu fazendo biquinho. Agora, se a gente for analisar a atuação também, não estou aqui tirando a responsabilidade do técnico, não. E a entrevista dele agora foi um negócio assim, totalmente fora da realidade, né? Parecia que ele estava falando do Liverpool, né? Acabou de botar o campeão inglês em campo, o Bayern de Munique, ou os times que ele esteve com o Guardiola, que eram quando vencedores, né? Não, jogamos aqui, perdemos, no primeiro tempo, não teve nada disso, nada disso. Ele falou de um outro jogo, não é possível, né? Mas o Everton Ribeiro, ele erra um passe, ele dá um passe na fogueira para o Léo Pereira, que rebate mal, e ali o Preciado dribla o Arão e o Gerson no meio do campo, conduz a bola até a área, e todos acompanham e ficam observando o arremate para o gol. Isso no começo do segundo tempo, 4 minutos, esse gol acontece, né? O Everton Ribeiro jogou mal, errou, cometeu erros, né? O Gabigol, outra vez, nulo em campo. Os jogadores que reclamaram, o Gabigol perdeu gols incríveis contra o Ceará. Ou seja, eles também estão devendo. Jogar toda a responsabilidade em cima do técnico é muito conveniente. Os jogadores estão devendo muito. O que eles fizeram hoje foi um papelão, foi uma vergonha. E o técnico assina a obra junto com eles. Ninguém escapa disso aí. Ninguém escapa. Fica marcado e ninguém escapa. Agora, o que acontece ali dentro, não sei. Está tudo bem? Não pode estar. É evidente que não pode estar tudo bem. Não pode estar tudo bem. Agora, a grande questão quando Jesus resolve ir embora, onde você encontra outro Jorge Jesus? Tem aí no mercado? Isso não é produto que está na prateleira do mercado. Você não vai achar, não existe outro, cara. Não tem outro técnico igual a ele, com o perfil dele, que faça as coisas que ele faz. E ele foi embora, ele quis ir embora, é um direito dele. Ponto. Aí vamos contratar outro. Por que contratou um estrangeiro? Qual técnico no Brasil, qual técnico brasileiro teria condições de assumir o time do Flamengo e manter o pique da remada de Jorge Jesus? Alguém sugere um nome? Eu não sugiro. Desconheço a existência. E fora você não vai tentar. Se o Miguel, o Ângelo Ramírez, muita gente está falando isso hoje. Quem garante? Quem garante que um técnico de 35 anos, com a experiência única do Independente Del Valle, que é um time muito bom, mas um clube minúsculo no Equador, é um clube pequeno do Equador, o time é ótimo. E ele faz um trabalho estupendo. Mas é uma outra realidade treinar o Flamengo, né? Aliás, é um time até adaptado a jogar em estádio sem público, porque não tem torcida, gente. Não tem torcida, eles jogam ali com meia dúzia, não tinha ninguém hoje, problema nenhum. Estamos plenamente adaptados à altitude e ao estádio vazio, porque o time nem torcida tem. É um time realmente pequeno. Aí assumiu o Flamengo, campeão brasileiro, campeão sul-americano, com vários jogadores que são primadona, estrela e tal, e tocar o barco, não sei se daria certo também, porque ele não é igual ao Jesus. Ninguém é igual ao Jesus, ninguém é igual ao Domenech, ninguém é igual ao Cuca, ninguém é igual ao Rogério Ceni. Cada técnico tem uma característica. Você pode encontrar algumas semelhanças, mas igual você não vai encontrar. E aí tentaram com um profissional que até agora não está funcionando. Teve alguns jogos que foram melhores, houve sinais de progresso, mas domingo, o segundo tempo contra o Ceará foi um horror, né? Embora no primeiro tempo o time pudesse até ter definido o jogo, teve chance para isso, e hoje o jogo inteiro foi uma coisa pavorosa que não tem desculpa, não tem explicação. A entrevista poderia se resumir a um pedido de desculpas, né? Dele e dos jogadores aos torcedores do Flamengo. Se não tem desculpa, não tem perdão, fica marcado, é uma tatuagem agora que os caras vão carregar. Tomaram de 5-0 do Independente Del Valle, e isso entra, obviamente, na lista enorme de vexames do Flamengo em Copa Libertadores. E mais, tomar de 5-0 assim não pode sair barato.
Esses caras têm que ser cobrados lá. Tem um monte, aliás, tem um detalhe, informação. Tem vários dirigentes, conselhinho, tá todo mundo lá. Tem um monte de dirigente lá. Presidente, vice-presidente, vice de marketing, vice de relações institucionais, vice de futebol, conselhinho do futebol. Tá todo mundo em Quito e vai todo mundo para Guayaquil. Então quem decide, quem manda, tem que se juntar agora com os jogadores e ter uma conversa. E com o técnico também, claro. Porque que negócio é esse? Que história é essa? Isso não pode passar em branco, gente. Esses caras são muito bem remunerados. Isso é cobrança profissional. Profissional. Vejamos se vão ter coragem de cobrar os jogadores. Lá atrás, antes de reduzir o salário do jogador, demitiram funcionários, né? No início da pandemia. Cortaram o salário de funcionário, demitiram 62 pessoas que ganhavam bem menos, mas muito menos do que eles, né? E não queriam mexer no salário do jogador. E depois mexeram um pouquinho. Aí voltaram a pagar integralmente os jogadores, mas não tinham acertado isso com os funcionários. Então, um certo, né, tato para lidar com os boleiros. Vejamos se alguém vai ter a coragem de chamar agora e cobrar dos jogadores e perguntar o que significou esse jogo ridículo que o Flamengo apresentou. E, claro, chamar também o chefe deles ali, se é que chefia mesmo, que é o técnico, e também pedir explicações. Eu acho que isso é fundamental, é cobrança profissional. Em qualquer atividade, se você comete um erro grave, você vai ser chamado a atenção. Vejamos, repito, se vão fazer isso. Ô, Mauro. Bom, inclusive aqueles que quase nunca são cobrados. João, eu acho perfeito o que você falou. Acho que essa cobrança tem que partir do presidente do clube, né? E aí cabe ao Rodolfo Landim, mas ao mesmo tempo cabe ao vice de futebol escolher o técnico. No início da gestão do Landim, quem escolheu o primeiro técnico, Abel Braga, não foi o vice de futebol, foram outras pessoas. E o que não poderia acontecer agora é outros dirigentes escolherem o técnico. Então assume a vice-presidência de futebol. Se o dirigente de uma outra pasta, seja ela qual for, ele quer mandar no futebol, então, olha, Landim, eu quero ser o vice de futebol. Não, mas já tem outro lá, então manda ele embora, exonera e tal, e eu quero ser o cara. Se o Landim quiser, ele dispensa um e põe o outro. E aí ele assume, né, os louros da vitória e também vai responder pelos fracassos. Porque quem tem que assumir é o vice-presidente, é o Marcos Braz. Foi elogiado porque acertou com Jesus, vai tomar críticas também agora se o Domenech continuar fracassando e for um fracasso retumbante ao final de sua passagem pelo Flamengo. A gente não sabe se vai durar muito ou pouco a essa altura, depois do que aconteceu hoje, não dá para apostar em nada. Mas isso tem que ficar claro também, porque eu vi muito tititi de outras correntes no clube que queriam um outro treinador, que seria o Miguel Ramírez. Bem, se alguém quer o Miguel Ramírez, então vai lá, assume a vice-presidente de futebol, porque é muito fácil. Eu sou o vice-presidente, sei lá, eu cuido da quadra de futsal, né? Aí eu vou lá e escolho o técnico. Dá tudo errado, opa, não tem nada com isso aí é com eles lá. Não, assume a vice-presidente de futebol. Aí você vai lá, toma as decisões, dá a cara a tapa, vai ser elogiado pelos acertos e vai ser criticado pelos erros. O Flamengo vive uma guerrilha interna política, não é de hoje. O governo de coalizão do Rodolfo Landim faz com que seja assim. São vários grupos reunidos, né, para formar uma chapa que venceu a eleição, mas você tem que dar uma vice-presidência para um, tem outro que é mais próximo do outro, não é e tal. E tudo se faz pensando na eleição do final do ano que vem, porque alguns dirigentes acabam ficando mais populares e competitivos nas urnas em função do que acontece durante a gestão. Então, esse ponto também, e são os efeitos colaterais das manobras políticas, que são legítimas, não é nada errado, ilegal, não, pelo contrário, mas acordos políticos geram alguns problemas também. Ô, Mauro, William. Oi, pode falar, Mauro. Não, eu só queria ilustrar aqui. Ontem teve o jantar dos dirigentes dos dois clubes, né? Aí foi postado aqui pelo Flamengo, né? Reunião, uma foto, os dirigentes dos dois clubes, aí vem aqui. A comitiva rubro-negra foi formada pelo presidente Rodolfo Landim, além de Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente geral e jurídico, Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing, Luiz Eduardo Batista, o BAP, vice-presidente de relações externas, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, e Diogo Lemos e Deco Reutemann, que são membros do Conselho do Futebol. Então temos realmente olha, estamos na pandemia, hein? Tudo bem, eu vou fretar. É uma comitiva. É uma comitiva. Exato. O voo é fretado, quer dizer, os caras estão viajando, eu não sei quem paga o hotel, não sei, não tenho a menor ideia. E o voo é fretado, de qualquer maneira, tem lugar no avião, os caras vão, não vai mudar nada. O clube aluga o avião, freta o avião. Mas não sei quem paga o hotel, alimentação, isso aí não tenho a menor ideia. Isso aí os sócios podem ver isso aí, se é ou não é, se acham certo ou errado, não é problema meu. Mas é uma galera que está lá. Então você vai ter muitas cornetadas certamente acontecendo nesse momento. Porque aqui todo mundo, de alguma maneira, vai se envolver com o futebol. E você tem integrantes de grupos diferentes aí. Então a chapa vai ficar bem quente. Vários nomes devem estar sendo sugeridos nessa altura para substituir o Domi, caso ele caia amanhã ou depois,
Não tenha dúvida disso. Aí vão começar a surgir várias ideias geniais. E as certezas, né? Sempre existem aquelas pessoas que têm certeza absoluta sobre tudo. O Gabigol, ô João, o cara, o ano passado teve status de... Mas ele não pode ficar no banco, né? Oi, pode falar, Mauro. Mas ele não pode ficar no banco, né? Pois é, então. Ele pode perder gol contra o Ceará, ele pode hoje ter 2 finalizações e uma boa perdendo a chance, ele pode não tocar na bola. Hoje ele teve atuação estilo brocador. 14 toques na bola. Só que o brocador, quando tocar, empurrar para o gol. Ele nem isso fez. Mas não pode ficar no banco. O Gabigol não pode ficar no banco. O Gabigol não é o Zico, gente. O Gabigol ele é um ótimo atacante. Você está na história do clube. Mas, menos, né? Menos de detalhe. Hoje, quem jogou mais centralizado foi o Arrascaeta. Ele jogou pelo lado. Não pegou na bola, praticamente. Não jogou. Não entrou em campo. Mas põe no banco, fica zangado. Né? Ah, não dá, né? Isso não é profissional. Aliás, do Jorge Jesus. Subiu a cabeça, Mauro, concorda? Assim, eu acho que é normal até que exista uma certa segurança excessiva, tal, o sucesso que o time alcançou no ano passado, né? Mas não sei se assim, subiu a cabeça. Assim, eu acho que assim, foi uma troca de treinador inevitável, né? O treinador foi embora, que eu falei, pergunta a qualquer um qual o técnico que entraria no lugar de Jesus e seria capaz de manter tudo funcionando igualzinho. Eu desconheço que exista. Não tem. Não tem. E trazer de lá de fora um técnico nesse momento, na pandemia, era tarefa muito complicada. Muito complicada, porque muitas pessoas não queriam vir para cá, ou não querem vir para cá. Nesse cenário do que está acontecendo no Brasil em relação a outros países, como cada um lida com a doença, com toda essa crise. A questão é, o Flamengo trocou de técnico, tinha que trocar, e esse treinador não parece entender muito bem o que se espera dele, qual é a expectativa e como encaminhar o trabalho. E os jogadores também estão jogando muito mal. Muitas falhas coletivas e individuais. As coisas não estão funcionando. Agora, como resolver isso? Essa é a missão para esse pessoal que está lá, do Departamento de Futebol e os outros, né? Aliás, várias coisas acontecendo no Rio de Janeiro, tem reunião na federação, né? Mas quem é que vai representar o clube? Está todo mundo lá, né? Deve ter um ou outro que ficou no Brasil, de repente, né? Para, de repente, poder ir lá. E tem gente que não gosta que fale sobre temas políticos nessas horas. Prefere alienação, ou como se não existisse isso interferindo no futebol do Flamengo. Quer dizer, coisa impressionante, uma paixão avassaladora. Eu vou ler aqui uma frase do Domenech na coletiva, que o Rodrigo Matos, nosso colega do UOL, destaca aqui. Aspas para o Domi, né? Ele falando por que ele empilhou atacantes no segundo tempo. A ideia dele era trocar jogadores para que eles estivessem frescos para o próximo jogo. Peraí, gente. Tá tomando um sacode desse, meu camarada. Aí tu tá pensando em jogador fresco para outro jogo, é muita falta de noção. Aí não dá. O cara tem que ter a mínima noção. Porque isso não é só no Brasil, gente. Se ele estivesse treinando o Barcelona, tá? E fosse jogar uma partida contra, digamos assim... O Leipzig. Não, menos até. Menos, porque o Leipzig tem dinheiro. O Del Valle não é um time rico, né? Sei lá, qualquer um. Um time pequeno ali, mais organizado, um clube pequeno com um time organizado e toma de 5-0. Fica tudo bem? Não fica tudo bem. Embora o Barcelona seja expert em goleadas, né? Um clube que toma muita goleada, tem sido assim ultimamente. Mas não passa em branco. Então você, diante do desastre, você tem que tomar providências para que a coisa não fique pior. Porque os efeitos de um placar como esse são terríveis. 2-0, 3-1, o Vitor falou, tudo bem. Acontece, é do jogo. Vai perder um jogo aqui, outro ali. Mas 5 dessa maneira poderia ser mais, né? Eu acho que depois do jogo de hoje, a nota dele para mim era 6. Hoje 3. E agora, diferente. William, Pode falar, Mauro. Eu estou entendendo aqui o seguinte, essa declaração não é de hoje. Essa declaração foi para a entrevista que ele deu para o Pedro Torre, não? Não, sim, foi o que eu falei. Em entrevista dada aos canais ESPN. Sim, mas não. Mas foi antes. Mas não foi hoje. Não, perfeito. Ficou parecendo que foi hoje. Não foi hoje. Não foi hoje. Perguntou para ele da multa, porque a multa do Jesus era 1 milhão de euros, né? Isso. E aí falou, não, a multa é maior. Ou seja, não tem nenhuma relação com hoje, né? A gente critica aqui o dirigente, não. Mas aí para não ficar parecendo também que o cara tá dando... Porque o Vitor, por exemplo, entendeu, pelo que eu compreendi aqui do Vitor, ele entendeu que era uma justificativa para eventualmente não mandar embora. E ele falou isso num outro contexto. A gente tem que ter muito cuidado para lidar com esse tipo de coisa. Recuperar uma frase fora do contexto não é legal.
E foi o que nós fizemos agora. Então vamos botar os pingos nos is. Tiver que criticar o Landim, façamos isso, mas com propriedade. Aí fica parecendo que a gente está deturpando as coisas. Ele falou lá atrás. Se amanhã ele falar, não posso mandar embora porque a multa é alta, nós vamos discutir o assunto. Aliás, o Jesus se discutiu que a multa é baixa. Quer dizer, é a famosa faca de dois legumes do Vicente Mateus. Mas essa declaração foi na entrevista do Pedro Torres lá atrás, não agora. Acho que isso é importante frisar, para não ficar aí nada muito da boca. Só para ficar claro... entender o contexto disso. Só para ficar claro, não me passaram a informação errada de que tinha sido agora, tá? E eu também entendi perfeitamente pelo que me passaram, que era uma entrevista lá atrás que foi dada para os canais ESPN. Aí se deu a entender errado, então... Deu a entender. Claro, que fique claro, não foi agora. Então ninguém passou informação errada aqui também não para mim. E é isso, tá? Que fique claro, foi lá atrás, para não ter problema, tá? Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.